Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais um react. E eu no Meteoro, sou o terceiro comentarista no Meteoro aqui. Fui promovido, contratado pelo Álvaro Zoeira. Vamos reagir lá ao Meteoro Brasil. Lula acaba com escolas cívico-militares com normose. E vamos aproveitar esse react para falar sobre educação, né, pedagogia e as escolas e tudo mais. Aqui a Sofia e o Normose, o Kenji. Fala Kenji? Espero ter falado certo. Mas antes, não se esqueça, quer ajudar meu trabalho aqui no canal? Likezinho, dislikezinho, comentários, compartilha e se inscreve. Estou atrás dos safados, espectadores recorrentes do canal. O canal me avisa, puta, vai acabar a bateria do fone, vou trocar de fone, pera aí. Oxe, cadê outro fone, meu Deus? Aqui tá outro fone. Acaba a bateria do fone. Eu tô atrás do pessoal do canal que é espectador recorrente, tá assistindo os vídeos e não é inscrito. Por favor, se inscreva, cara. Se inscreva aí, é de graça. Tá nada. 0,800 na faixa. Você não vai pagar nada por isso. Vai ter um conteúdo quentinho, legalzinho aí pra você, nota 6. E ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Chega de papo, vamos pro vídeo? Deixa eu ver se o fone tá conectado. Encerrou um dos Tá conectado, tô ouvindo. Você tá ouvindo? Eu tô ouvindo. projetos que era uma bandeira do bolsonarismo, as escolas cívico-militares. Agora os milicos têm até o fim do ano para deixarem as escolas. Educação não é um caminho para destruir os sonhos e colocá-los em caixinhas e fardas. Que destreza, né? Que destreza. Que Eu tristeza. fico muito triste com a notícia Nossa, eu acho dessa. que eu falei certo, era para falar errado, eu falei certo. Vamos lá, vamos para a manchete aqui da revista Ixi, tô Fórum. em cima da manchete. Escolas militares. Tá Lula ali, eu tô tampando o Lula. O governo Lula encerra programa criado por Bolsonaro. Acordo firmado com o Ministério da Defesa prevê um processo de retirada dos militares das escolas até o fim do ano letivo. O MEC afirma que o programa induz o desvio de finalidade das atividades das Forças Armadas. Basicamente, o que está dizendo é meio que óbvio que, escuta, Força Armada não foi feita para cuidar de escola, gente. Foi feita para, sei lá, cuidar de fronteira. Foi feita para... As Forças Armadas são força de Estado, não de governo nem de política. Claro que é política partidária que eu tô querendo. Lógico que tudo é político. Mas elas não podem ter finalidades políticas, elas não podem estar associadas com o governo de maneira política, ela tem que estar associada ao Estado. E quando a Força Armada, você seja no de esquerda ou de direita, ela assume uma escola que é de formação política de um cidadão, ela tá influenciando na esfera política, porque ela vai formar o imaginário, ela vai formar várias coisas desse cidadão. Então, Forças Armadas, num lugar nenhum, pode tomar conta de escola de formação básica. A questão não são as formações superiores. As Forças Armadas podem continuar com o ITA, com o IME, com a SpaceX, não, SpaceX é do Elon Musk. SpaceX, né? As agulhas negras lá, porque são formação de profissionais que vão ser voltados para a área militar e isso, precisamos de profissionais de excelência no meio militar, porque o exército é essencial para o Brasil. A questão não é tirar o exército do Brasil. O exército é essencial para a proteção do Brasil, das suas fronteiras, para a proteção de inimigos externos, para desenvolvimento de tecnologias, né? O ITA, o IME, as universidades militares podem desenvolver muita tecnologia. Os exércitos ajudam na logística, entregando urnas, entregando provas do Enem. Eles vão para lugares que empresas logísticas não vão. Então, o exército é essencial para o Estado, mas como uma força de Estado. O exército não pode estar associado à política governamental, política pública. E o exército tem que ser comandado por civis. E não é porque o civil é melhor do que o militar e nem vice-versa. Porque o Estado é civil, entende? A nossa Constituição é de uma república federativa civil. Então, o exército tem que... Por isso que o presidente da república, que é um civil,
tem que ser comandante em chefe das Forças Armadas e, apesar de ter acontecido, um cara na ativa não pode assumir, não deveria poder assumir cargos. Não é que o militar, o cara virou militar e já era, não. Ele pode ser presidente, desde que ele vá pra reserva. Desde que ele não esteja um vínculo ativo com o exército. E para enfrentar inimigos externos, Pintar meio fio. Tá meio fio. pintar, né? Justo. Eu acho que talvez seja o que eles mais fazem, né? E assim, é importante a gente destacar, né, que era uma das grandes bandeiras do bolsonarismo, né, a ideia da educação militar. Então, isso aí tem um efeito prático muito grande, mas também tem um efeito simbólico, né? A gente tá acabando com isso agora. Foi aí um acordo que rolou entre o MEC e o Ministério da Defesa e que chegaram à conclusão que ia ser feita uma mudança gradual, né, para evitar aí, alterar muito, né, prejudicar a rotina das escolas, dos estudantes e tal, então por isso até o fim do ano. E eu gostei também, uma das justificativas que o MEC deu, que não apareceu ali nem na manchete nem na linha fina, que é a questão do orçamento, que a quantidade de dinheiro importante. que estava sendo gasto com esse projeto de escolas cívico-militares, que pode ser muito melhor aplicado em outras coisas. É basicamente isso. Daqui a pouco eu queria até falar... Não, vamos de fato, e eu já queria pedir uma autorização aqui, Sofia, para você, depois que a gente for pelos fatos, que é o seguinte, eu posso falar um pacote desse assunto? Porque tem tanta coisa dentro de mim, assim como eu tô fora da sala de aula desde 2020, né, mas fui professor, e eu tenho um pacote para falar sobre isso, e tá dentro de mim, e quando você falou à tarde que a gente ia falar dessa notícia, eu falei assim, ai... É agora que eu vou tirar isso de mim, assim, que eu tô afoito pra Desabafa, Normose, desabafa com a gente. Pode desabafar, a gente vai ouvir seu desabafo. Tem muita coisa, então vamos aos fatos. Ó, vamos lá, eu vou colocar você grandão aqui a tela. Olha, que pressão. Bom, primeiro eu queria só fazer a provocação para qualquer um que estiver aqui, que eu sei que eles sempre estão aqui, aqueles do Escola Sem Partido, se eles vão reclamar agora se a gente apontar que militarização dentro das escolas é partido. E aí eles são do nosso lado agora? Será que a ideologia militar vale dentro das escolas? Mas o que eu queria, o que me incomoda muito... É aquilo, né? Sempre falo isso. Sou repetitivo, porque como Kenji, sou professor. Todo professor é repetitivo e prolixo em certa medida. Ideologia é igual sotaque. Você só identifica o do outro, né? Então a escola sem partido só identifica a ideologia do outro. É que existe uma mentira muito grande sobre os dados que a escola militar dá certo. Primeiro, o óbvio. Não é que ela dá certo. É porque, primeiro, o orçamento é desequilibrado. Esses dados que eles usam para dizer que as notas de escola militar são mais altas é só porque as escolas militares são aquelas destinadas para os filhos de militares e bombeiros. Uma separação elitista com muito mais dinheiro e que por isso essas escolas conseguem desempenho melhor e não pelo seu método pedagógico, a gente já vai falar sobre ele. Esse mesmo dinheiro aplicado nas escolas públicas, como a Sofia bem apontou, daria outro resultado, porque aí sim a gente entraria na didática, na pedagogia. A função da escola não é ser quartel. Ah, mas tem disciplina, os alunos ficam todos em fileira. Aluno não é para ficar em fileira, disciplina não é isso. Isso é ordem e lavagem cerebral. Para que a gente capacite alunos, a gente não tem que discipliná-los a partir da violência. Isso tanto é verdade que os dados mostram que, na verdade, as escolas militares são as mais violentas. Por quê? Você disciplina os alunos? Não. Você reprime os alunos de manifestar sua própria personalidade e isso dá em violência entre eles. Então, quando você enfia todo mundo ali militarizado, bonitinho de uniforme, parece que é a estética da obediência. Mas, em fato, o que você está impedindo é a manifestação da personalidade dos alunos.
Porque educação não é feito a partir da violência. Educação é troca. Educação é liberdade, é prática de liberdade. O que Isso. essas escolas conseguem produzir e qual era o objetivo dessas escolas? Repressão. Naturalização da militarização enquanto ideologia na educação e, portanto, na vida. Produzir corpos dóceis, produzir pessoas que abaixam a cabeça e seguem ordens sem pensar, porque é isso que a disciplina militar ensina. Tira o sujeito acrítico e coloca ele para obedecer, como fez Mauro Cid, que está tomando nas costas todo crime, vai ser jogado na vala, mas vai se calar diante da obediência que tem ao chefe. Não é esse tipo de sujeito que a gente precisa criar. A gente precisa criar cidadão crítico. E cidadão crítico é feito em escolas que tenham modelos libertadores. E essas escolas só não funcionam porque são sucateadas. Não dá para comparar os dois modelos pela pedagogia, porque elas são desbalanceadas. E escola não é caso de polícia. Educação não é caso de polícia. Os princípios que regem o militarismo são completamente opostos aos princípios que regem a educação. Hierarquia, obediência cega e disciplina à base da repressão só vai gerar mais e mais ciclos de violência. O que gera dignidade para os alunos é, primeiro, estrutura, alunos professores muito bem remunerados, alunos muito bem interessados com uma didática que os traga para dentro da sala de aula, prática de treino da liberdade, de treino da sua própria expressão, não ser igual, ser o diferente, que é o que a escola militar acaba. Educação precisa ser um caminho para construir sonhos. Educação não é um caminho para destruir os sonhos e colocá-los em caixinhas e fardas. Educação é um caminho para pensar o contraditório e não para obedecer, como fazem professores despreparados, que são os professores militares, que não têm a prática da pedagogia libertadora, mas a prática da pedagogia militarista, violenta. Então, o que a gente precisa, e parabéns ao governo Lula, é criar cada vez mais espaço de escolas libertadoras, escolas que promovam sociabilização entre classes diferentes, para que classes tenham, para que pessoas consigam ter consciência de classe, para que essa liberdade, para que a classe média também se perceba como classe trabalhadora. É só no contato com o diferente que isso vai acontecer. E é só nesse tipo de escola, nesse tipo de modelo que a gente vai criar uma educação verdadeiramente melhor para o país. Escola militar é a coisa mais ultrapassada que existe e só existe, fecho aqui a minha fala, para naturalizar a ideologia podre e golpista do militarismo brasileiro. E eles sabem disso. E, General Heleno, é isso mesmo, o senhor não vem me encher o saco depois, porque o senhor sabe que é isso. Tá? Aqui é só um professor que tem que responder há anos e mais anos. Ah, porque a escola militar é melhor porque faz mais nota. Enfia grana pra caceta na escola pública. É só ver os IFISPs. Os IFISPs, Institutos Federais, têm as melhores notas do Enem. Porque tem uma estrutura, porque contrata, remunera muito bem. O salário de um professor do IFISP é muito bom, tem uma estrutura muito boa, diretamente comandado pelo MEC, porque é um Instituto Federal. Tá bom que para você passar um concurso do IFISP também é difícil, porque como remunera muito bem, atrai professores doutores, por exemplo. Tem professores doutores dando aula no ensino médio felizão da vida no IFISP da vida, porque o IFISP remunera muito melhor do que uma escola estadual, do que uma escola municipal. E remunera, às vezes, equiparado a cargos de universidades federais. Não é um cargo de universidade federal, mas dependendo do tempo que o cara passa ali no IFISP como professor, ele começa a ganhar igual um professor universitário, trabalhando no ensino básico. E o IFISP tem notas excelentes há anos no Enem, e notas muito altas, né? O Instituto Federal, se a gente replicar o modelo de educação do Instituto Federal, não replicar, copiar e colar, mas
porque cada escola é uma realidade. Mas ajudaria já muito, né? Enfia grana pra caceta dando um método Paulo Freire pra você ver se não faz mais nota. Fazer mais nota só significa uma capacidade maior de fazer alunos decorarem coisas. Isso é a primeira coisa. Isso não mostra nada em si. E depois é essa história de que a própria disciplina fardada com todo mundo igualzinho é o que a gente precisa. Não, eu quero pessoas diferentes na escola. Eu quero o cara do Moicano, a Patricinha, o Playboy, o moleque Zica, e todos eles diferentes entre si, porque é assim que a gente treina a Estudando junto. sociabilidade. Chega, falei demais já. Passo pra você, Sofia. Desculpa, tirei do. Pá! Desculpa. Passa pra mim coisa nenhuma. Encerramos o corte aqui. Não tem mais nada a adicionar depois disso. Caramba, acabou o corte mesmo. Foi só o desabafo do Normado, mas belo desabafo. Muito bom de verdade. E eu só queria adicionar a questão da disciplina, né? Eu acho muito interessante que o pessoal confunde as coisas, né? Acha que isso é uma dificuldade que muitos professores têm. Que é passado para você um trabalho de babá. No sentido de que você não é tratado muitas vezes, dependendo da escola, não é todos os lugares, né? Tem escolas que felizmente não dão esse trabalho pra gente, né? Mas principalmente no estado, eu estou falando aqui especificamente, quero deixar claro, principalmente de escolas públicas, de escola estadual. Não sei quando aconteceu esse fenômeno, mas foi jogado pro professor uma carga de babá de aluno. Babá em que sentido? De que o professor bom é visto por seus pares como aquele professor em que a sala está silenciosa, todos sentados um atrás do outro, e aquele professor malvado que reprime os alunos, que não deixa os alunos falarem. E, cara, isso vai contra tudo aquilo que o Kenji falou e que a gente acredita de pedagogia. Cara, eu não quero uma sala vazia, mano. Eu quero uma sala falando. Eu quero movimento na sala. E entenda, movimento não é indisciplina. Movimento não é mal educação. Cara, eu quero fazer uma atividade onde os alunos se movimentem, onde eu formo grupos de 4 pessoas e haja trocas. E eu vou andando pela sala, ensinando cada grupo e lendo junto o texto e trabalhando os conhecimentos prévios dele. Eu quero poder ir pro pátio e fazer uma atividade diferente no pátio. Mas tudo isso vai ser visto. Mas isso tudo é complicado, leva tempo. Os alunos vão estranhar. Vai ter bagunça mesmo. Só que você não tem tempo para chegar ao estado ideal. Isso que muitas pessoas às vezes não entendem. Educação leva tempo. Eu não vou. Não é Coach Carter, não é também aqueles filmes de professores que o professor chega em um mês, todos os alunos estão felizes e. Não. Leva tempo, os alunos vão bagunçar e você vai ter que conversar com eles, vai ter que ir na realidade deles e mostrar que aquilo pode ser bom para eles. Às vezes você vai levar um ano. Às vezes o professor leva um ano inteiro para aplicar o método pedagógico. E só no final do ano ele vai começar a ter resultados. Mas o que acontece? Ele vai ser visto como um professor que tá dando folga para aluno, ele não é o professor bom de verdade, ele não é o professor disciplinador. E isso vai cansando ele e é muito, muito fácil ele ceder ao discurso e começar a repercutir, a reproduzir isso. De xingar aluno, de botar banca no aluno, de querer que todo mundo fique em silêncio para ouvir ele. E vai gerando. Isso é um dos aspectos. São vários aspectos estruturais, sociais, falta de dinheiro. Mas eu gostaria de falar desse dinheiro, dessa questão da disciplina, porque é muito importante. Confundem indisciplina com movimento. Cara, às vezes, tudo que você precisa numa sala que esteja fazendo barulho, mas barulho organizado, pedagógico e disciplinado. Uma sala em movimento, às vezes, é muito melhor do que uma sala em silêncio. Uma sala em movimento tá produzindo conhecimento. Mas, pô, a melhor coisa do mundo, cara, eu vou te falar, uma das melhores coisas do mundo é você dar algumas aulas, propor uma atividade prática, que você separa as salas em grupo e você ouve aquele vozerio de alunos fazendo
construindo conhecimento juntos, corrigindo ao outro. Falando, não, pô, não é isso não, é isso aqui, aqui, aqui. Daí eles vão conversando, é mesmo, e tal coisa. Aquilo é aquilo daquela aula, né? Que a gente viu em tal coisa, e a gente discutiu, e a gente conversou. Não, cara, foi daquele filme que a gente assistiu. Nossa, é uma das melhores coisas do mundo, cara. Uma das melhores aulas do mundo é a aula que o professor não fala. Sem sacanagem. Uma das melhores aulas do mundo é quando o movimento dos alunos falam. Você passa 50 minutos sem falar demais, sabe? Você fala 10 minutos. Ou você não fala como o dono da razão, mas você vai passando nos grupos e vai conversando. Então, cara, uma das coisas que a gente tem que quebrar é isso, do professor como um babá de aluno. O professor não é babá de aluno, cara. O professor é um cara que tá ali para desempenhar outro papel, outra função, né? Nossa, eu ia até xingar, eu ia falar, pau no sim da escola militar depois de toda essa fala, mas você corta isso antes do corte, porque senão vai ficar bonito, vai ficar feio, né? Não cortou. Venho do futuro, Kenji, pra falar que não cortaram. É isso então. Tchau, obrigado. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Esqueci de interromper a gravação.